Entre ofícios da PRT-14, entrevista nesta edição Dr. Carlos Lopes de Oliveira, que é o procurador-chefe do MPT na 14ª Região em Rondônia e Acre, e que vai fazer um balanço das atividades deste órgão no ano de 2024. Dezembro é o mês em que, Dr. Carlos, as grandes empresas e órgãos públicos prestam contas à sociedade daquilo que conseguiram entregar no decorrer do ano que está se findando. Para antes de iniciarmos as nossas perguntas, os nossos cumprimentos ao Dr. Carlos Lopes. Bem-vindo ao podcast PRT 14. Obrigado, Bosco. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando em mais essa edição. Dr. Carlos, o senhor iniciou suas atividades de procurador do trabalho no MPT no ano de 2018. E já no ano de 2019, foi removido aqui para a Regional de Rondônia e Acre e logo assumiu o cargo na administração de vice-procurador, é isso? Isso mesmo, Vice-procurador-chefe. Bosco. Cheguei aqui na regional em 2019, em janeiro, e aí logo já em outubro, no segundo mandato da doutora Camila Holanda como procuradora-chefe, eu já passei a integrar a administração como vice-procurador-chefe, e aí em seguida, nos biênios 2021, 2023, e agora 2023, 2025, estou como procurador-chefe agora no segundo mandato. Conforme dados da Divisão de Gestão de Pessoas, Dr. Carlos, atualmente são cerca de 117 pessoas entre procuradores e procuradoras, servidores, servidoras, estagiários, estagiárias e os agregados, que são os servidores cedidos de outros órgãos e os comissionados extraquadro, além de pessoal terceirizado que sob a sua chefia direta estão sob sua chefia direta e indireta. É um quadro de empresa de porte médio com inúmeras atribuições e serviços a oferecer aos cidadãos e cidadãs de dois estados, de acordo, doutor Carlos? Exatamente, Bosque, é um cenário desafiador, né? Ter uma unidade regional que abrange dois estados por si só já é um desafio. Tanto essa administração como as anteriores vêm se empenhando para fazer frente a esse desafio, então aprimorando os serviços, aprimorando a organização interna, a distribuição da força de trabalho, e nós temos conseguido fazer a presença do MPT nesses dois estados, nessas três unidades que nós temos, apesar desse quadro de servidores, membros e prestadores de serviço que pode parecer como você mesmo falou, né, como de uma empresa média, mas os desafios e as demandas que a gente tem aqui nesses dois estados são enormes. Então, a gente realmente tem esse desafio, mas temos conseguido, eu acredito, fazer um bom trabalho em coordenar todas essas pessoas e não só entregar um bom resultado para a sociedade, mas que essas pessoas também tenham realização no trabalho enquanto estão aqui no MPT. Doutor Carlos, para iniciarmos de fato a nossa conversa sobre o balanço de 2024, nós perguntamos ao senhor: esse ano de 2024 correspondeu às expectativas do seu projeto administrativo para a regional do MPT? Com certeza, Bosco. 2024 foi mais um ano desafiador, dentre outros, né? A gente vem de um passado recente aí, de uma pandemia, de um retorno de uma pandemia, além dos desafios que já existem. 2024 ainda trouxe outros, né? Trouxe a questão da seca, a questão da fumaça mais presente do que nunca. E apesar disso, tanto no âmbito administrativo, no âmbito interno, mas também no âmbito externo, com a relação com os outros órgãos e as relações institucionais, nós conseguimos avançar e fazer diversas das realizações e metas que nós tínhamos aqui. Um ponto que eu gostaria de iniciar falando foi o fato de que a PRT-14, a nossa regional aqui, foi reconhecida pela Corregedoria Nacional do MPT, na última correção que teve aqui, conforme o relatório divulgado esse ano, como uma regional que consegue desempenhar bem a sua missão e cumprir os seus deveres institucionais, apesar dos desafios, das limitações de pessoal, orçamentárias, inclusive destacou boas práticas que têm sido implementadas aqui na PRT-14, como a nossa prática dos encontros da PRT-14, que tem sido feito mensalmente, né, juntamente da comemoração dos aniversariantes do mês. Nós temos feito encontros para capacitação, então sempre buscando aliar esse momento de interação e de troca entre todos, como também ter um momento para reflexão sobre algum tema de importância para o MPT, geralmente relacionado a alguma data temática daquele mês. A ação também MPT itinerante foi destacado pela Corregedoria,
um projeto que inicialmente começou como só do MPT, como MPT itinerante, e que depois, a partir da iniciativa do MP do Estado com o projeto MP itinerante, nós unimos esforços e temos participado das edições desse projeto que consegue levar a cidadania e os serviços de diversas instituições para todos os cantos aqui do estado, e isso é especialmente importante para a gente que só tem 2 unidades aqui no estado, né? Só em Porto Velho e de Paraná, então é muito importante poder somar esforços com esse outro ramo do Ministério Público e estar mais próximo da sociedade. Outro exemplo também de boa prática que foi destacado é a Ecoliga, que é essa cooperação entre vários órgãos aqui para poder promover as questões de sustentabilidade, tanto internamente quanto externamente, e a nossa atuação no MPT na escola, que vem ocorrendo nos 2 estados. O senhor praticamente respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era: quais as ações que, na sua análise, mais impactaram positivamente a atuação do MPT nesses 2 estados, que somados são quase 3 milhões de pessoas, né, para administrar, para cobrir. Apesar disso, Bosco, apesar dessas que eu citei, a gente tem várias outras, né, iniciativas aqui que eu posso destacar algumas para vocês também. Internamente aqui a gente teve um avanço importante que foi a elaboração do Plano de Atenção à Saúde Mental da PRT-14, que é algo mais voltado internamente para os nossos servidores, membros, que está ligado à nossa Política Nacional de Gestão de Pessoas e à nossa Política Nacional de Atenção à Saúde. Então, a gente hoje conta com um psicólogo especializado aqui dentro que elaborou esse plano e que, a partir dele, a gente realizou a pesquisa de clima organizacional, levantou dados sobre absenteísmo no trabalho e tem feito diversas ações para fazer frente aos achados dessa pesquisa, para que a gente consiga aprimorar cada vez mais esse aspecto aqui no MPT, que nós atuamos na nossa atividade finalística, cobrando que as empresas e os órgãos façam isso, então nada mais certo e mais justo que a gente realize isso internamente também, fazendo esse diagnóstico e adotando essas ações. Isso Nós temos tem, isso tem impactado na entrega de serviços à população, à comunidade, né, doutor Carlos? Com certeza, quando a gente consegue ter um clima organizacional aqui interno cada vez melhor entre membros, servidores, a gente consegue entregar um trabalho de maior qualidade para a sociedade, para atender às expectativas que a sociedade justamente tem com a nossa atuação. Nós também fizemos aqui internamente reorganização dos setores administrativos, a adoção do Plano Estratégico de Intervenção Administrativa, que é uma ferramenta de inovação e acompanhamento do trabalho não presencial, o estímulo à adoção do acordo de trabalho, e, entre várias outras. Queria citar também 2 iniciativas externas que impactaram, entendo, esse ano, que foi uma cooperação com a Polícia Técnico-Científica de Rondônia, a Politec. Então, nós fizemos um acordo de cooperação para ampliar e prevenir a investigação de acidentes de trabalho, promovendo esse intercâmbio de informações, especialmente no caso dos acidentes fatais de trabalho, e também o acordo de cooperação com o TRT da 14ª Região e o Ministério do Trabalho e Emprego para melhorar o atendimento dessas 3 instituições e integrar os serviços que são disponibilizados para a sociedade. Tem outra parceria também muito interessante, foi com a Universidade Federal de Rondônia, né, doutor Carlos? Esse é outro projeto de bastante destaque aqui para a gente, foi uma iniciativa inovadora, feita em parceria entre o Ministério Público do Trabalho, a Fundap, que é a Fundação de Pesquisa do Acre, e a Universidade Federal de Rondônia, por meio do DHJUS, o mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça. Nós desenvolvemos um projeto conjunto para realizar turmas de mestrado, ou seja, então capacitar profissionais aqui da região e formar 60 mestres, 30 a turma iniciando esse ano e 30 numa turma iniciando provavelmente no próximo ano. Mas não só isso. O grande diferencial aqui foi conseguir fazer um edital temático. Então, o DHJU ele se dividia nas diversas áreas dos direitos humanos para pesquisa, e nesse edital ele se volta ao trabalho decente e às questões que estão ligadas às 8 metas institucionais do Ministério do Trabalho. Então, isso é especialmente relevante porque significa que ao final desse ciclo nós vamos ter não só 60 profissionais formados como mestres em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, mas também 60 produtos, porque esse mestrado ele é um mestrado profissional. Então, cada uma dessas pessoas vai ter que apresentar ao final um produto que esteja ligado à melhoria das condições de trabalho, ao trabalho decente. E isso é muito importante aqui para os nossos 2 estados, que têm uma carência de políticas públicas e de pesquisas nessa área.
O senhor também tem apoiado muito, incentivado muito a atuação nos ofícios. Os ofícios, tanto em Rondônia quanto no Acre, têm tido uma atuação muito efetiva, né, junto à sociedade local. Fala um pouco sobre isso, doutor Carlos. Nós temos, né, nos empenhado em garantir que os ofícios tenham condições de trabalho para fazer frente aos desafios que a gente tem aqui. E eu acho que o que diz que esse trabalho tem dado certo são realmente os resultados finalísticos que a gente tem conseguido apresentar. São várias as ações civis públicas, os termos de ajuste de conduta, as recomendações que são expedidas diariamente pelos procuradores do trabalho aqui, mas eu queria destacar algumas também ligadas ao GAET, que é o Grupo de Atuação Especial Trabalhista, que é esse grupo focado nos projetos nacionais do MPT que são executados aqui. Foi realizado, por exemplo, no mês de outubro, uma audiência pública lá no estado do Acre, voltada à empregabilidade LGBTQIAPN+. E o evento ocorreu no auditório do MPT e teve como objetivo avaliar a implementação de uma recomendação conjunta que tinha sido expedida pelo MPT, MPF, MP do Estado, Defensoria do Estado e Defensoria da União. E dentre os temas lá debatidos foi o orçamento sensível a gênero, que foi previsto na Lei 4.168 de 2023, que justamente faz essa interface entre a promoção de políticas públicas inclusivas com a implementação disso no âmbito do mercado de trabalho, direcionando assim os recursos públicos para essa finalidade. Nós vamos ter também outras duas audiências públicas agora em dezembro, aqui no auditório da sede, uma delas relacionada às fraudes na contratação no setor de saúde e outra sobre tráfico de pessoas e o trabalho análogo à escravidão. Nós tivemos também a capacitação da rede de atendimento de todos os municípios de Rondônia, das estruturas das secretarias de assistência social, para que eles possam identificar casos de trabalho escravo e saber como encaminhar isso para as estruturas respectivas. Tivemos também impulsionamento do cumprimento da cota de aprendizagem no setor de vigilância, que é historicamente um setor que a gente tem um baixo cumprimento, e teve uma inovação também, que foi a criação de um curso de aprendizagem para esse setor, como é um setor que demanda profissionais acima de 18 anos, em geral não se tinha a possibilidade de que alguém ingressasse como aprendiz, o aprendiz ele é dos 14 aos 24 anos, então a gente criou essa possibilidade de essas pessoas a partir de 18 anos ingressarem nesse setor econômico como aprendizes e assim promover um aumento no cumprimento da cota de aprendizagem. E sem falar de outras iniciativas também mais promocionais, né? A aplicação do projeto MPT na escola tem sido feito tanto em Rondônia quanto no Acre em parceria com o SEBRAE, que é quando a gente consegue chegar a mais municípios desses dois estados. E nós, além de capacitarmos a rede de educação e os alunos, conseguimos também fazer a cerimônia do Prêmio MPT na escola nesses dois estados, fazendo essa etapa estadual. E nos dois estados nós tivemos também alunos classificados para a etapa nacional em Brasília, com trabalhos na categoria de poema, desenho, e assim a gente poder dar visibilidade para essas realidades aqui do norte do país. Já que o senhor falou em recomendações, o MPT tem estado muito atento, como o senhor já citou, e não têm sido poucas as recomendações que têm sido feitas, pelo MPT, não é, doutor Carlos? Exatamente, Bosco. E uma que eu gostaria de destacar aqui foram as recomendações que foram feitas no contexto da seca e da estiagem que a gente viveu aqui de forma mais severa esse ano. Nós tivemos uma situação que foi muito grave, muito preocupante, e o MPT buscou ter uma abordagem proativa não só em relação às comunidades mais afetadas, que são, por exemplo, as comunidades aqui do Baixo Madeira, que foram muito afetadas tanto no próprio acesso à água potável, como também no próprio uso do rio como forma de trabalho, como forma, às vezes, de escoar a produção que é feita com a banana, por exemplo, ali naquela região, mas também aos trabalhadores das outras atividades que trabalham a céu aberto. Então, nós temos muitas atividades que são feitas a céu aberto que passaram a ter que estar em contato com a fumaça, que a gente estava vivendo aqui índices alarmantes. Tivemos dias aqui que Porto Velho foi considerada a cidade com o pior índice de qualidade do ar, e nós fizemos recomendações para que as empresas e empregadores pudessem saber quais medidas serem adotadas e também recomendações em face dos poderes públicos do município de Porto Velho, do estado de Rondônia e da União, para que fosse realizado um diagnóstico e adotadas medidas. E algumas dessas recomendações a gente monitora o cumprimento e, quando não são cumpridas, viram ações civis públicas ou na Justiça do Trabalho ou, às vezes, na Justiça Federal e em parceria com outras instituições também. E ao falar nesse fenômeno que foi atípico, assim, considerado na nossa região, especialmente, doutor Carlos, em Rondônia o MPT abraçou uma campanha que foi do Movimento dos Atingidos por Barragens, a MAB, e
ao abraçar essa campanha, resultou no engajamento de vários outros órgãos. O senhor pode nos falar um pouco da importância dessa ação do MPT? Sim, essa campanha foi a Águas para a Vida. Nós fomos procurados pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, né? E a partir daí construímos conjuntamente essa campanha e aqui deixar registrado o trabalho da doutora Camila Holanda, que foi o ponto focal nessa ação e que mobilizou, e também o engajamento de todos os servidores aqui da regional que contribuíram, seja no recebimento das águas, seja também trazendo e contribuindo. Nós também conseguimos engajar vários órgãos públicos daqui do estado, e com isso nós conseguimos distribuir 33.396 litros de água potável para mais de 400 famílias em 10 comunidades, e mobilizou também diversos voluntários do próprio MAB, que também atuou fazendo essa distribuição, prestação de contas sobre isso também. Nós direcionamos recursos da nossa atuação finalística, então ações civis públicas que tinham valores para pagamento de dano moral coletivo, para a aquisição de água. E estamos também trabalhando num projeto para que, se isso voltar a ocorrer, que é o que infelizmente as previsões mostram, que no ano seguinte essas comunidades estejam atendidas com filtros, com cisternas e outras formas de fazer frente a essas decorrências da crise climática que a gente enfrenta mundialmente. Vamos falar um pouquinho sobre a atividade fim dos nossos membros e membras da PRT-14. Como foi o ano de 2024 para a regional do MPT, doutor Carlos? Esse ano de 2024, ele foi um ano é, que já tiveram esses desafios que a gente abordou aqui, mas tiveram outras questões também ligadas ao mundo do trabalho, né? 2024 é um ano eleitoral, foi um ano eleitoral, nós tivemos as eleições municipais e com isso vem muito forte para a gente a questão do assédio eleitoral. Então, garantir que trabalhadores e trabalhadoras exerçam o seu direito ao voto livremente. Nós tivemos uma campanha sobre esse tema também, tivemos uma atuação integrada com os outros ramos do Ministério Público, e o Dr. Lucas Brum foi o nosso ponto focal nesse tema. E nós atuamos aqui também expedindo recomendações, mas também atuando e apurando as denúncias que nós recebemos sobre casos de assédio eleitoral, que é um tema que tem estado cada vez mais presente. Nós também atuamos no interior, na região de Ji-Paraná, conseguindo de forma articulada com a Justiça do Trabalho a inauguração de um centro de referência em saúde do trabalhador, um Sereste regional em Ji-Paraná, que vai ser de grande importância para a gente conseguir monitorar e implementar as políticas públicas relacionadas ao mundo do trabalho e à saúde dos trabalhadores. E diversas outras atuações. Nós fizemos também uma diversas ações de conscientização sobre o assédio moral na administração pública, então foram feitas palestras e seminários com diversas secretarias do Estado, com gestores da saúde aqui em Rondônia, para tratar sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e sexual aqui na nossa região, e nesses casos também era abordada a questão do assédio eleitoral, especialmente em razão desse ano eleitoral que a gente viveu. Doutor Carlos, em termos de volume de trabalho, esse do ano 2024 foi um ano que o volume aumentou, transcorreu para os ofícios, o trabalhador indo mais para, saindo um pouco da formalidade e trabalhando mais na informalidade, um pouco mais consciente. Qual a análise que o senhor faz em relação ao volume de trabalho nos ofícios da regional nesse ano 2024, doutor Carlos? Nós temos visto, Bosco, um volume crescente de denúncias, né, de notícias de fato aqui na nossa regional. E esse ano não foi diferente. A gente provavelmente vai bater um recorde que é de 1.000 notícias de fato aqui, só aqui na sede, só para os 4 ofícios de primeiro grau que a gente tem aqui. É muito provável que a gente atinja esse número esse ano pelo que a gente tem visto. E não só numericamente, né, mas os desafios do mundo do trabalho eles têm ficado cada vez mais complexos. A gente tem tido a abertura de novos empreendimentos aqui, grandes obras, e isso tem trazido maior complexidade e é com certeza um desafio para a PRT-14, que tem o menor quadro de membros e membras do MPT nacionalmente, mas que nem por isso tem deixado de fazer a sua missão com excelência. Num estado, inclusive, que tem a sua população, num estado não, numa região que tem a sua população aumentada, principalmente com a entrada de estrangeiros, os nossos vizinhos aqui, já que Rondônia e Acre fazem fronteira com a Bolívia e com o Peru, não é, doutor Carlos? Isso, e nós temos atuado então de forma articulada com as secretarias para garantir o fluxo correto dessas pessoas, até porque está muito ligado também com a prevenção ao tráfico de pessoas e ao trabalho análogo à escravidão.
E sobre esse tema, inclusive, nós temos atuado também na parte das destinações, que é um tema bem legal de a gente falar também. Nós fizemos uma destinação aqui para a pastoral do migrante, para a construção de para a reforma e ampliação de um abrigo para receber justamente essas pessoas que chegam em situação migratória, chegam nessa situação de vulnerabilidade. E assim a gente atua nas duas frentes, né? Não só exigindo que o poder público exerça o seu papel e acolha essas pessoas, mas também fornecendo recursos, subsídios para que o terceiro setor também apoie essas causas. Agora, o MPT, na sua administração, tem apoiado muito as atividades culturais, tanto em Rondônia como no Acre. O que o senhor tem a considerar sobre esse apoio às atividades culturais? Nós temos realmente, Bosco, investido energia e dedicação a esse tema, porque nós entendemos que os espaços do Ministério Público do Trabalho, eles são espaços públicos e eles podem e precisam ser ocupados pela sociedade. As pessoas precisam entrar no prédio, entender o que funciona, saber que aquele órgão existe, saber o que é que ele faz, e isso a gente tem podido fazer por meio desses eventos. E também trazer esse aspecto cultural para dentro do MPT é uma ferramenta com que nossos servidores, nossos membros, estagiários, possam também ter acesso a esses conteúdos sem sair do ambiente de trabalho. Então, nós unimos duas frentes de trabalho bem importantes do MPT por meio desses eventos. Eu queria destacar algum deles aqui. Nós tivemos a exposição Mulheres Negras em Espaços de Poder, Transformações no Mundo do Trabalho, que ocorreu em julho de 2024, aqui na sede. Não só com a exposição, que ainda está ali no nosso hall, que destaca várias mulheres pretas que foram importantes e que ocupam ou ocuparam espaços de poder aqui no nosso estado, mas também tivemos eventos como palestras, a exibição de filmes também. Tivemos recentemente, agora em novembro, a 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que é um evento nacional que acontece em cada estado com alguma universidade pública, e aqui ocorreu em parceria com a Uni. Então, nós tivemos a exibição de 24 curtas aqui no nosso auditório, abordando questões como igualdade, justiça social, respeito à diversidade, e inclusive com procuradores do trabalho atuando como mediadores. Então, a gente também fazendo essa interface com o mundo do trabalho e com os direitos sociais, que são a nossa missão institucional. E um outro evento que eu gostaria de destacar também é o Canoá, que é o Colóquio de Comunicação e Cultura na Amazônia Rondoniense, que está ocorrendo agora nessa semana, dos dias 4 a 6 de dezembro, e também é organizado em parceria com a Universidade Federal de Rondônia, e que busca trazer essa interface entre o jornalismo, a cobertura da crise climática e dos desafios que a gente enfrenta aqui na Amazônia Rondoniense atualmente, e poder contar que isso ocorra no nosso espaço é também uma oportunidade de trazer a visão do Ministério Público do Trabalho sobre esses temas. É importante dizer para as pessoas que nos acompanham por essa plataforma que a sede regional do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre possui um auditório com capacidade para 180 pessoas sentadas, podendo ser ampliado para até mais de 200 pessoas, um hall, não é, considerável, onde ocorrem, não é, os coffee breaks e tudo mais, e o MPT tem aberto essas portas, não é, para a sociedade, não é, doutor Carlos? Exatamente, Bosco. É essa ferramenta de troca, né, com a sociedade, troca de informação, de interação, e uma forma de conscientização também. Quando um procurador do trabalho pode ter um espaço para falar nesse evento, ele vai trazer a visão sobre o Ministério Público do Trabalho, sobre a importância de a gente respeitar os direitos trabalhistas e, às vezes, trazer aquele enfoque que quem atua no dia a dia no mundo do trabalho consegue fazer essa correlação entre os temas e também trazer esses temas para mais perto do nosso público interno aqui. Então, acaba beneficiando a sociedade, que tem esse espaço para realizar esses eventos, tem essa oportunidade de trocar informações, debates e reflexões com o Ministério Público do Trabalho, mas também essa oportunidade de público interno interagir com esses eventos e essas pessoas. É uma, é uma aproximação mútua, né? Quer dizer, é uma troca mútua, como o senhor está colocando aí. Vamos agora, doutor Carlos, avaliar os pontos positivos e aqueles que o senhor considera que não foram assim tão positivos. Que avaliação o senhor faz a esse respeito na temporada? Bom, acho que quem ouviu esse podcast vai conseguir ver parte dos desafios que a gente tem para enfrentar aqui nesses dois estados. Então, nós temos uma unidade do MPT que está situada na Amazônia Ocidental, que abrange dois estados.
e que tem um número pequeno de membros e servidores. E os desafios normais dessa região, que tem carência de políticas públicas, tem carência de várias questões, já seriam o bastante para a gente ter desafios aí para realizar. E seguem aparecendo outros, a seca, a fumaça, o assédio eleitoral, a informalidade que é crescente. Então, a gente sabe que a gente vai se programar, vai criar, vai estabelecer metas, vai estabelecer formas de atuar e que no meio do caminho a gente vai ter que adaptar isso para os novos desafios que aparecem e se reorganizar para o próximo ano, para o próximo ciclo. E nesse ano não foi diferente. O que não quer dizer que a gente não conseguiu atingir diversas metas que a gente tinha estabelecido e alcançar outros objetivos que surgiram no meio do caminho. Mas, independentemente disso, nós temos diversas ideias e projetos também para esse próximo ano de 2025, para a gente conseguir seguir levando a nossa PRT-14 para lugares mais longes ainda e buscar o reconhecimento desse trabalho, não só internamente no MPT, que a gente viu que tem acontecido até por conta do relatório da última correção que nós tivemos, mas também externamente. E o reconhecimento que eu digo é no sentido de que o MPT ser reconhecido como uma instituição que está presente e que atua para fazer o cumprimento da legislação trabalhista, não só de forma impositiva, quando é necessário, por meio das ações, mas também de forma dialogada, construída e promocional, abraçando também as iniciativas que a sociedade tem, seja por meio dos eventos culturais, seja por meio de iniciativas como essa da água que a gente apoiou, e seguir fazendo um trabalho de excelência aqui na nossa regional. Sobre o que mais o senhor gostaria de considerar importante abordar nesse balanço que o senhor faz do ano de 2024, já que os projetos para 2025 a gente reserva para o início do ano, não é mesmo? Eu acho que aqui a gente conseguiu fazer um voo panorâmico bem abrangente em geral, pelo que a gente pôde fazer aqui esse ano. Claro que a gente teria diversas outras ações para citar, até nos casos específicos, né, das várias atuações concretas que são feitas aqui pelos procuradores e procuradoras e que fazem diferença no mundo do trabalho. Mas eu acho que o que a gente tratou aqui consegue deixar claro que a gente tem uma gestão que se empenha em levar a regional para lugares ainda melhor e que só consegue fazer isso por conta do comprometimento dos servidores, das servidoras, dos estagiários, prestadores de serviços que a gente tem aqui. Então, queria deixar também aqui o meu agradecimento. De nada adiantaria a gente ter uma gestão que desejasse melhorar e chegar a algum lugar se a gente não tivesse pessoas para fazer isso acontecer. E também na área finalística a gente tem conseguido alcançar resultados relevantes e o próximo ano com certeza vai trazer desafios que a gente já prevê e outros que a gente não está conseguindo ainda antecipar, mas a gente vai seguir fazendo esse trabalho de qualidade e de dedicação que a gente tem feito aqui para que o MPT esteja cada vez mais presente, cada vez mais atuante e conseguindo desempenhar o seu trabalho de levar o trabalho decente e a justiça social para esses quatro cantos dos nossos dois estados, tanto de Rondônia quanto do Acre. Só um spoilerzinho, muitos projetos já na prancheta, já no computador, elaborados para 2025? Bom, nós temos, em primeiro lugar, a continuidade, né, dos projetos de sucesso que tiveram nesse ano de 2024 e que a gente vem fazendo. Para o próximo ano, a gente tem a ideia de manter e ampliar essa interação com projetos culturais, com atividades culturais que a gente tem realizado, cada vez mais integrando isso com a nossa atuação interna também, com os nossos eventos de capacitação, os nossos eventos de momentos de integração que a gente tem nos aniversariantes do mês, por exemplo, e seguir também dando foco na nossa atuação do grupo de atuação estratégica trabalhista, que é o GAET. Nós temos um projeto regional que é o Litigância Estratégica, que ele vem sendo aprimorado, é um projeto também que ele é inovador aqui, ele é único no MPT ainda, e nós temos buscado ter temas de relevância para aquele momento, para aquele estado em que nós destacamos e fazemos uma atuação focada. Então, nós estamos trabalhando para aprimorar ele também para 2025, para fazer novas intervenções. Qual a sua mensagem para encerrar, então, a nossa entrevista, aos servidores, servidoras, membros e aos usuários do nosso MPT em Rondônia e Acre, a sua mensagem de final de ano, doutor Carlos? Mensagem é de agradecimento para quem ficou até aqui, para quem ouviu esse podcast até esse final. É importante que cada vez mais pessoas ouçam sobre o nosso trabalho, entendam, compreendam, e aqueles que fazem parte desse trabalho também possam ver a concretização desse esforço que é feito aqui.
Tenho certeza que em 2025 teremos mais um ano de bastante trabalho, mas também de bastante realização e felicidade no trabalho. Gostaria de desejar um excelente final de ano para todos, para todas, e um 2025 ainda melhor, ressaltando que podem contar com a chefia da regional, comigo pessoalmente, com a equipe, para seja internamente no âmbito aqui dos nossos membros, servidores e estagiários e prestadores de serviços, a gente ter uma regional cada vez melhor, mas também externamente que a gente possa estar cada vez mais articulado em parceria com as outras instituições, os outros órgãos, para fazer um trabalho cada vez mais de impacto e de realização das nossas missões institucionais. Eu sou Bosco Gouveia, que entrevistei o Dr. Carlos Lopes Oliveira neste podcast Entre Ofícios da PRT 14, ele que fez um balanço das atividades do MPT na região de Rondônia e Acre no ano de 2024. Agradecemos aos nossos seguidores e seguidoras e até o nosso próximo podcast Entre Ofícios.